Faxineira revela abuso oculto. Babá machuca filho de milionário e ele surta surpreendendo a todos. Marília, uma faxineira de 35 anos, enfrentava seus dias na correria de um subúrbio acolhedor de São Paulo. Mãe dedicada de 2 filhos, ela acordava antes do sol nascer, preparando o café com um amor imenso, enquanto sonhava com um futuro melhor. Depois de limpar casas tão humildes quanto luxuosas, ela finalmente conseguiu um emprego na imponente mansão de um milionário. A beleza do lugar, com seus lustres brilhantes e quadros caros, a deixava extasiada. Mas o que começou como um trabalho esperançoso logo a colocaria em um mar de incertezas. Ali conheceu Lucas, o babá que cuidava do pequeno filho do milionário. Com um sorriso triste, ele compartilhava histórias de sua vida desde a infância difícil até sua luta diária para enviar dinheiro para sua família, que dependia dele. Marília se sentia acolhida ao lado dele, como se, mesmo em mundos tão diferentes, houvesse algo inexplicavelmente comum entre eles. A amizade deles crescia sob a proteção dos muros altos da mansão, onde segredos permaneciam escondidos. Mas a tensão que flutuava no ar não era apenas o silêncio do luxo, algo se agravava, e Marília notava. E foi numa noite fatídica durante uma espera tensa, que Lucas revelou o que havia presenciado. Abusos graves, crueldades que faziam o peito de Marília apertar de angústia. Se eu falar, perco meu emprego. E como vou sustentar minha família? Disse Lucas, os olhos cheios de desespero. Marília sentiu um nó na garganta. Como poderia ficar quieta? Mas a imagem de seus filhos a trouxe de volta à dura realidade. Expor a verdade poderia ser a sua ruína. Enquanto isso, uma festa de gala agitou a mansão. Vestidos deslumbrantes, risadas forçadas e um ar de perfeição que escondia a podridão por trás das paredes. O filho do milionário, cercado por uma pressão insuportável, perdeu o controle. Ele surrou tudo e todos, revelando disparos de verdades que ninguém queria enfrentar. O escândalo se espalhou. A elite local, assustada, queria abafar a situação. Mas Marília, armada de coragem, decidiu que sua voz importava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Marília começou a articular apoio da comunidade. Ao redor de sua casa simples, vizinhos começaram a se unir, indignados com o que ocorreram na mansão. Ela se tornava uma figura central nesse movimento de resistência, e à medida que falava, sentia uma onda de empoderamento correr por suas veias. Precisamos lutar por justiça, gritava. Quem antes a via apenas como uma faxineira agora a considerava uma líder. Ela não estava sozinha e ao encontrar força na coletividade, percebeu que a luta era por todos eles. O desfecho estava prestes a chegar. Marília encararia o dilema mais importante de sua vida, calar-se ou levantar-se contra a injustiça. O que ela fará? A nova vida de Marília começava a tomar forma, mas uma névoa de incerteza ainda pairava. As noites mal dormidas se tornaram frequentes, atormentadas pela culpa e pelo medo do que estava por vir. Sua voz ecoava em sua mente, um grito de alerta em meio ao silêncio do sistema injusto que a cercava. O que mais poderia acontecer se ela decidisse se levantar? As reuniões com a vizinhança eram repletas de fervor e esperança. Marília organizou uma assembleia na Praça Central, onde os moradores podiam compartilhar suas histórias e buscar justiça coletivamente. Quando chegou o dia, o céu estava nublado, como se o universo estivesse ciente da gravidade do momento. Marília sentiu um frio na barriga, mas ao olhar para a multidão formada, encontrou força. Havia ali mais do que pessoas, eram histórias de vida, de lutas que estavam ligadas à sua. Se não falarmos agora, estamos permitindo que tudo continue como está, proclamou segurando o dedo trêmulo em direção ao grupo. Lobos disfarçados de ovelhas estavam à espreita, e a necessidade de falar era mais forte do que o medo que a paralisava. Enquanto isso, Lucas, dividido entre a lealdade e o desejo de proteger sua família, observava à distância. Ele poderia ser mais do que um espectador. Cada palavra que Marília proferia ressoava dentro dele, despertando uma necessidade urgente de agir. Ele sabia que permanecer em silêncio significava perpetuar uma cadeia de dor e mentira. A multidão estava cada vez mais envolvida. Alguns quebravam o silêncio da vergonha, compartilhando suas próprias experiências de abuso e negligência, trazendo à tona feridas que muitos pensavam estar cicatrizadas.
As vozes se entrelaçavam em um coro de resistência, criando um clima de revolta e real esperança. Marília poderia vê-las florescer, como se a força do coletivo estivesse soprando vida em cada uma delas. Precisamos de um advogado, alguém que compreenda e lute por nós, gritou Dona Teresa, uma senhora respeitada da vizinhança. Marília sentiu, suas ideias se tornavam realidades palpáveis. O calor da união fazia o peito de cada um ali pulsar em consonância, e Marília sorriu, sentindo como se um peso enorme estivesse sendo retirado de suas costas. Mas a capacidade de mudança também despertou a ira da elite, e os primeiros sinais de represália apareceram rapidamente. E-mails anônimos começaram a chegar, ameaçando caracterizá-la como uma instigadora, sugerindo que ela deveria se calar antes que algo pior acontecesse. Cada mensagem era como um soco no estômago, jogando-a nas dúvidas que havia tentado superar. Como poderia enfrentar uma máquina tão poderosa? Determinado a não deixar o medo se apoderar dele, Lucas decidiu se juntar a Marília. Ele se aproximou da reunião, e quando chegou o momento de falar, a sala se calou. Eu sou Lucas, o babá do menino. Eu vi coisas que não posso esquecer e precisamos lutar juntos. As palavras saíram de sua boca com a urgência de um homem que não poderia mais carregar injustiças. O peso da revelação se espalhou pela sala como um vento forte. As reações variavam de incredulidade à raiva, mas o fato era que Lucas não havia apenas dado voz ao que estava silenciado, ele havia acendido uma chama. Mas logo após suas palavras, luzes brilhantes puderam ser vistas ao longe. Carros de luxo se aproximavam. A elite estava chegando, temendo que a verdade começasse a se espalhar como um incêndio fora de controle. O que iria acontecer a seguir? A luta de Marília estava apenas começando, e vale a pena correr o risco. Poderia mesmo a força do povo vencer os poderosos? Um silêncio apreensivo tomou conta da praça quando os carros luxuosos pararam em meio à multidão. A curiosidade misturava-se ao medo, e os rostos mudaram de esperança para tensão quase palpável. Marília sentia o coração pulsando forte no peito, como se quisesse saltar. Eles vieram para nos calar. Alguém sussurrou entre os presentes. Marília se virou em direção à voz, e seu olhar encontrou o de Lucas, que também parecia nervoso. Mas naquela hora, algo dentro dela se acendeu. A coragem era como uma faísca em meio à escuridão. Então uma figura imponente saiu do carro, e os murmúrios aumentaram. Era Donato, o milionário local, conhecido por sua aparência elegante e sorriso fácil, que rapidamente se tornava ameaçador quando estava irritado. Ele ignorou a multidão e se dirigiu diretamente a Marília. O desprezo em seu olhar era explícito. Marília, você tem certeza de que quer se expor assim? Disse ele com um tom que afagava o ego cheio de tensão. Você não sabe com quem está lidando. As palavras dele eram venenosas, mas ao invés de paralisá-la, fortaleceram sua determinação. Nós sabemos exatamente quem somos, respondeu Marília sem hesitar. Chega de viver com medo. Dona Teresa, ao lado dela, levantou a voz. Temos nossas histórias, e elas são mais fortes que seu dinheiro. Você não pode nos calar. O apoio fervoroso da multidão ecoou em cada canto da praça, uma onda de resistência com um objetivo claro. Donato, por outro lado, apenas sorriu, mas não era um sorriso amável. Vocês acham que podem se unir e mudar as coisas? Ah, minha gente, isso é apenas uma ilusão. Ele gesticulou para os homens que o acompanhavam, que se alinhavam como sombras imponentes. Lucas respirou fundo antes de dar um passo à frente. Se você acha que pode nos intimidar, está muito enganado. Nós sabemos a verdade sobre seu filho, sobre o que aconteceu. E não vamos nos calar. A multidão estava em um frenesi emocional, murmurando em apoio ao que Lucas acabará de dizer. Marília sentiu o calor da solidariedade ao redor dela, como um cobertor que protegia da tempestade. Donato arregalou os olhos por um momento, a fúria em seu rosto se transformou em um misto de incredulidade e desprezo. Apenas se lembrem, as consequências virão. O poder sempre encontra uma maneira de silenciar os que se levantam. Ele se virou, mas antes que pudesse entrar no carro novamente, Marília gritou. As consequências já estão aqui. Você pode tentar nos parar, mas estamos juntos nessa batalha. Com isso, as reais intenções de Donato se tornavam mais claras, e um murmúrio crescente de respaldo tomou conta da praça. Todos estavam dispostos a enfrentar o medo. Mas enquanto a multidão começava a se agitar numa onda de esperança renovada, Marília sentiu um arrepio. Havia algo no olhar de Donato que a incomodava, como uma sombra que ameaçava o futuro. Naquele instante, ela entendeu que a luta estava apenas começando, e ele não iria desistir facilmente. Ao sair, Donato fez um gesto, sinalizando aos homens ao seu redor.
Eles rapidamente começaram a cercar a praça, como se quisessem criar um cordão de segurança. Marília, sentindo um frio na espinha, percebeu que a luta por justiça havia desencadeado algo maior e mais perigoso do que jamais imaginara. O que viria a seguir? A determinação do povo conseguiria enfrentar a fúria da elite? Ou a verdade seria sufocada antes que pudesse prosperar? A tensão palpável no ar era apenas o prelúdio de uma batalha que prometia ser intensa. As sombras dos homens de Donato se aproximaram, criando um clima de opressão na praça que antes pulsava com esperança. A multidão, ainda em ebulição, sentiu a mudança no ar, uma espécie de pressão, como se a própria atmosfera estivesse se agitando com as nuvens de incertezas que se formavam sobre suas cabeças. Marília olhou em volta, vendo os rostos de seus vizinhos, seus amigos e familiares. O medo era visível, misturado com a coragem que começava a crescer dentro deles. As palavras de Lucas ainda ressoavam em sua mente, enchendo-a de determinação. Eu não posso deixar que isso acabe aqui, pensou. Ela não estava sozinha, havia uma força coletiva ali, uma energia que reverberava entre eles. Vamos! Gritou ela, quebrando a barreira de silêncio que ameaçava se instalar. Nós temos que nos unir, nós temos uma voz e podemos lutar por ela. As palavras fluíram dela como um mantra, cada sílaba mais intensa que a anterior. O olhar de cada um começou a brilhar com a mesma chama que ardia dentro dela. Sim, juntos, somos mais fortes. Gritou Dona Teresa, levantando os braços como se invocasse algo maior. Apoios ecoaram ao seu redor. A multidão estava pronta para agir, mas a presença de Donato era uma sombra ameaçadora. Donato, ao ver a reação da multidão, sorriu novamente, mas desta vez era um sorriso frio, insensível. Vocês não entendem o que estão fazendo, disse ele com a voz baixa, mas clara. Essa praça não é mais de vocês. Tentem me desafiar e vocês verão o que acontece quando se mexe com um homem poderoso. Marília respirou fundo, sentindo cada palavra do homem como um ataque. Ela sabia que precisava desviar a conversa. E se o poder que você pensa ter não for mais do que uma ilusão? O que importa é que nós somos pessoas, temos histórias e lutamos por quem amamos. Ao dizer isso, ela olhava nos olhos das pessoas ao redor, como se cada olhar pudesse reforçar a verdade de sua mensagem. A multidão ecoou sua coragem. Gritos de solidariedade começaram a brotar um por um, formando um crescendo que ecoou pela praça. Justiça! Justiça! Era como se aquele grito unisse suas almas dentro de uma mesma causa. Não era mais apenas sobre uma luta contra Donato, era sobre a luta contra o medo que os aprisionava. Mas a expressão de Donato mudava rapidamente. Vocês querem um confronto? Então vão tê-lo. Mas lembrem-se, eu sempre venço. A verdade é a primeira vítima da batalha. Ele fez um sinal e um dos homens ao seu lado se aproximou com um celular, disparando a câmera para captar a cena. Vão gravar isso? Gritou Lucas indignado. Vocês não têm o direito de nos tirar a voz. Mas o homem apenas sorriu, satisfeito em registrar aquele momento de tensão. Marília sentiu um frio na barriga. O que eles poderiam fazer agora? Todas as ações que tomassem seriam filmadas, e ela sabia que a repercussão seria devastadora. Mas era um risco que estavam dispostos a correr. Se não se levantassem agora, quando teriam outra oportunidade? Que seja! Gritou Marília, erguendo o punho. O mundo precisa saber a verdade. Estamos aqui juntos, e não vamos desistir. O calor da decisão rugia dentro da praça. A luta não era apenas uma questão de poder. Ela era sobre desmascarar os abusos e a hipocrisia por trás da elite que nunca enfrentou as consequências de suas ações. Mas enquanto a multidão se unia em um clamor crescente, Marília percebeu que algo não estava certo. Uma sensação de que o pior ainda estava por vir envolveu sua mente, e ela olhou para o olhar penetrante de Donato, que agora exibia uma expressão fria de calculismo. Antes que pudesse formar um plano em sua mente, ouviu um segundo carro se aproximando. O som do motor rugindo como um leão faminto fez seu coração acelerar. Quem mais viria ali, naquele momento crítico? O que mais estava para ser revelado naquele embate? O futuro da luta por justiça estava em jogo e a verdadeira batalha, com todas as suas consequências, só estava começando. O coração de Marília disparou enquanto o carro se aproximava. A poeira levantada pelo veículo parecia dançar no ar em meio à tensão, e ela mal conseguia contemplar quem poderia estar por trás daquelas portas. Uma parte dela desejava que fosse alguém que fomentasse esperança, mas outra, mais cínica, receava que trouxessem mais problemas. O que está acontecendo? Sussurrou Lucas, jogando um olhar apreensivo para Marília. Ela não sabia o que dizer. A multidão estava paralisada, estupefata diante do carro que parou bruscamente.
Com um rangido, a porta se abriu e, para a surpresa de todos, uma mulher de cabelos desgrenhados e uniforme de faxineira saiu de dentro, seus olhos cercados por um misto de medo e determinação. Silvia, murmurou Dona Teresa, que a conhecia. A mulher respirou fundo, como se estivesse reunindo forças para falar. Precisamos falar. Agora. Sua voz tremia, mas tinha um tom de urgência que fez cada pessoa na praça prestar atenção. Os murmúrios se espalharam. Marília percebeu que as histórias de Silvia, a faxineira, eram ecos de realidades que muitos queriam ignorar. Ela se aproximou do microfone que estava colocado no centro da praça, quase como se fosse uma sacerdotisa em um ritual. Eu trabalhei na casa de Donato. Vi coisas que vocês não acreditariam, coisas que devem ser ditas. Marília sentiu um frio na espinha. A coragem daquela mulher era palpável, mas as consequências poderiam ser devastadoras. Ela já conhecia histórias de outras pessoas que ousaram desafiar Donato, e a maioria delas não tiveram um final feliz. Ele maltrata os empregados. Continuou Silvia, agora mais confiante. Ele faz coisas horríveis e se acha imune a qualquer consequência. Preciso que vocês saibam. Ele me ameaçou quando descobriu que eu seria demitida. E não sou só eu, existem muitas outras pessoas. O semblante de Donato escurecia a cada palavra. Chega! Essa mulher está louca. Não acreditem nela. Sua voz cortou o ar com a frieza de uma lâmina. Marília sentiu os ânimos se agitando. A multidão estava empolvorosa. Silvia, você não precisa fazer isso, gritou uma voz vinda do fundo da praça, mas Marília sabia que era tarde demais. A verdade havia sido despertada, e o que antes era reprimido agora não poderia ser contido. Silvia ignorou a advertência. Eu vi Donato machucar o filho dele. Ele bateu na criança porque ela fez alguma travessura. Isso não é um pai. Isso é um monstro. Cada palavra ressoava como um trovão, fazendo o coração de Marília disparar ainda mais. Os rostos em cima da praça expressavam choque e desagrado. A indignação se espalhou. Como um homem pode fazer isso? Perguntou alguém com um misto de raiva e dor. Donato estava prestes a perder o controle. Basta! Estou farto de ouvir essas mentiras. Vocês não sabem do que estão falando. A raiva dele era tão intensa que parecia quase palpável. A tensão se acumulava como um balão prestes a estourar. Seja como for, as mentiras não vão nos silenciar. A verdade deve ser ouvida. Marília finalmente gritou, apoiando Silvia. O que ela não esperava era o impacto das palavras. A multidão, unida, começava a se transformar em um mar de gritos por justiça, um verdadeiro tsunami contra a opressão. Mas do outro lado, o olhar de Donato estava mais frio do que o habitual, um raio de cálculo e retaliação. Ele não era do tipo que se deixava abalar facilmente, e Marília percebeu que o próximo passo dele poderia ser ainda mais brutal. Uma sirene ecoou ao longe, cortando o ar denso. Algo estava se aproximando e o tempo estava se esgotando. A situação estava prestes a explodir em algo que ninguém estava preparado para enfrentar. Marília olhou nos olhos de Lucas, que pareciam refletir sua própria ansiedade. O que viria a seguir? A luta pela verdade estava apenas começando, e eles precisavam estar prontos para tudo. O caos tomou conta da praça e a atmosfera era eletricamente carregada. As palavras de Silvia ainda reverberavam como um eco na mente de Marília. Ela olhou ao redor, buscando apoio, e notou que muitos olhos estavam fixos em Donato, esperando por uma reação. O homem, agora com os punhos cerrados, parecia uma tempestade prestes a se desatar. A verdade é como um grão que brota na terra, pensou Marília, lembrando de quando seu avô contava histórias. Mas a triste realidade é que, para cada semente de verdade, havia um campo de mentiras muito bem cultivado por Donato. Silvia continuava a falar, cada palavra brotando de sua coragem, e a multidão parecia absorver sua força. Se você soubesse o que acontece por trás das portas daquela casa, as gritos que ecoam na calada da noite. Cala a boca! Donato rugiu, sua voz ressoando como um trovão em meio ao murmúrio do povo. Eu sou um homem de poder, vocês não sabem com quem estão lidando. Marília sentiu uma onda de pânico. O que aconteceria se Donato realmente decidisse agir? Ela pensou em Lucas, que estava ali ao seu lado, e desejou que a coragem de Silvia se espalhasse entre todos. Aquela cena histórica poderia ser a virada de uma comunidade, mas, ao mesmo tempo, poderia ser um motivo para um desastre. As sirenes se aproximavam cada vez mais, misturavam seus gritos e a tensão que pairava no ar. Era um sinal da polícia, mas a quem eles poderiam proteger? A busca pela verdade ou o poder do dinheiro? Silvia, deixa isso pra lá. Vem comigo! Gritou uma mulher que estava atrás de Dona Teresa, seus olhos cheios de pavor. Mas Silvia estava irredutível, como uma rocha na fúria do mar. Não posso.
Se ninguém falar, nada vai mudar. O pânico começou a se espalhar, e Marília percebeu que aquele era o momento. Com o coração pesado, ela se adiantou, lembrando-se do que sempre acreditou. Estamos aqui em busca de justiça. Não vamos ficar silenciosos. Precisamos ser a voz dos que não podem falar. A multidão ruiu, uma onda de apoio se formando. Mas do outro lado, Donato olhou diretamente para Marília, seu olhar carregado de desprezo e perigo. O que ele havia visto na vida o tornava um mestre na arte de manipular o medo. Você está cometendo um grande erro, garota. Se você não calar a boca agora, as consequências serão severas. A ameaça das suas palavras pairou, mais pungente que a fumaça de um incêndio prestes a devorar tudo ao redor. Marília sentiu o estômago revirar. Poderia a coragem de Silvia possuir a força suficiente para mudar a maré? Ou seriam todos tragados pela fúria de Donato? O futuro deles, a luta pela verdade, dependia de um fio tênue de coragem, e aquele fio estava prestes a arrebentar. A sirene agora era uma onda, se transformando em rugido na mente de todos. Era a polícia finalmente chegando. Mas o que isso significava? Seriam eles o trunfo que Marília e os outros tanto esperavam? Ou serviriam apenas para acirrar ainda mais o conflito? E assim o silêncio caiu, uma pausa tensa como um suspiro suspenso no ar. O que aconteceria agora? O momento da verdade estava prestes a chegar, mas Marília sabia que a batalha apenas começava. Marília sentiu seu coração acelerar enquanto a sirene se tornava um grito ensurdecedor, ecoando por toda a praça. Os rostos da multidão eram uma mescla de esperança e medo, e ela pôde sentir sua própria coragem sendo testada de maneira visceral. Cada segundo parecia uma eternidade, e a adrenalina pulsava em suas veias. Os policiais finalmente chegaram, uniformizados e com expressões impassíveis. Marília não sabia se o farejam parte de um sistema de proteção ou apenas mais uma camada do controle que Donato exercia sobre a cidade. O capô do carro da polícia refletia a luz do sol, quase como uma promessa de que a ordem seria restabelecida. Mas naquele momento a ordem parecia uma ilusão. Silvia, menor em tamanho mas gigante em sua determinação, virou-se para os novos chegados. Estamos aqui em busca de justiça, gritou novamente e a multidão respondeu com um grito coletivo, como se aquele eco fosse a própria verdade lutando para ser ouvida. Donato, em contraste, se preparou para se fazer ouvir. Ele avançou alguns passos, a postura imponente. Esses são apenas distúrbios, oficiais. Não deixem que esse movimento quase descontrolado os leve a agir com irracionalidade. Sua voz tinha um tom suave, mas havia um veneno escondido em suas palavras. Marília notou o olhar preciso dele, como se estivesse calculando cada movimento, cada respiração dos presentes. Se a ordem não fosse respeitada, eu mesmo estaria aqui, não é? Donato continuou, e a multidão hesitou, como se o medo encontrasse espaço em meio à coragem que começava a florescer. Os policiais trocaram olhares e um dos oficiais, um homem alto com um bigode imponente, virou-se para Marília e Silvia. O que está acontecendo aqui? Quem está liderando isso? Silvia respirou fundo. Estamos falando sobre abusos, sobre verdades ocultas. Donato controla essa cidade com suas mentiras e manipulações. Nós não podemos mais ficar calados. Ela poderia sentir a força de seus próprios apelos crescendo. As palavras foram saindo, um torrente de emoções reprimidas e convicções profundas. Marília tomou coragem e se colocou ao lado de Silvia, unindo suas vozes. Precisamos que vocês nos escutem. Precisamos de proteção. Precisamos que essa história seja contada. E por um instante, o mundo pareceu parar. Os policiais analisaram as duas jovens, a multidão atrás delas, os gritos desesperados misturados com murmúrios de apoio. Um deles repentinamente mudou de atitude, como se um lampejo de compreensão passasse por seu olhar. Ouçam, estamos aqui para ajudar, mas precisamos de provas. Vocês têm algo que possa nos levar a agir contra Donato? A pergunta fez a esperança deflagrar como uma explosão de luz. Marília lembrou-se das imagens que tinha, dos sons que perturbavam seu sono. Ela e Silvia tinham conversas gravadas, relatos de pessoas que sofreram nas mãos de Donato. Temos, respondeu Marília, a voz trêmula mais firme. Podemos provar o que está acontecendo. Mas Donato não estava disposto a deixar que a verdade emergisse tão facilmente. Ele lançou um olhar penetrante para elas, um sorriso ameaçador tomando conta do seu rosto. Vão tentar me derrubar com gravações, meninas? Tenham certeza de que eu tenho os meus próprios aliados e nunca estarão sozinhas se decidirem continuar por esse caminho. A multidão, agora em fervor, começou a gritar, refletindo a incredulidade em suas vozes. O clima oscilava entre a esperança crescente e o terror que a figura de Donato incutia. Marília olhou para Silvia, a ansiedade criando ondas em seu estômago.
E se não conseguirmos? Sussurrou a inquietação pesando em suas palavras. Temos que tentar, Silvia respondeu, seu olhar determinado, mas profundamente consciente do que estava em jogo. E assim, sem saber as consequências dessa nova fase da luta, duas jovens decidiram seguir em frente. Mas havia ainda um segredo oculto em meio a tudo isso, uma verdade que poderia desmantelar o jogo de Donato de uma vez por todas. Qual seria esse segredo, e a que custo eles o revelariam? A história deles estava só começando a desvelar seus mistérios, e o próximo passo poderia ser decisivo. Marília sentiu que o ar ao seu redor estava carregado, quase eletrificado. O murmúrio da multidão se intensificava como se todos estivessem respirando em uníssono, e ela estava prestes a se tornar parte de algo maior do que imaginara. As palavras de Silvia ainda reverberavam em sua mente, e havia uma determinação crescente em seus corações. O policial de bigode, ainda indeciso, olhou para o lado, buscando apoio em seus colegas. Precisamos de provas. Se Donato tem aliados, precisamos de uma estratégia e agora. A tensão subiu, e a insegurança tinha o potencial de destruir a esperança recém-nascida, mas isso só parecia fortalecer Marília. Ela sentia que a verdade estava ao alcance, mas seria preciso coragem para segurá-la. Vem comigo. Silvia puxou Marília pela mão, e a multidão seguiu, formando um corredor entre os presentes. Os dois se afastaram da praça e correram logo ali, onde um pequeno grupo de perto assistia, cidadãos comuns cujas histórias se entrelaçavam nas mentiras de Donato. Elas iriam para a casa da Dona Neuza, a faxineira que tinha trabalhado para o milionário por anos. Dona Neuza sempre tinha relatos que permeavam a casa grande e carregava em seu peito uma coragem silenciosa. Assim que chegaram à casa da mulher, Silvia bateu a porta com urgência. A espera foi agonizante, mas logo o som do trinco sendo virado trouxe uma onda de alívio. Dona Neuza, uma mulher de cabelos grisalhos e expressão serena, apareceu à porta com uma expressão preocupada ao avistar as duas jovens. Vi vocês na praça, o que aconteceu? Estão bem? Perguntou com seu jeito materno. Precisamos da sua ajuda, Dona Neuza. Marília disse, a voz trêmula mas cheia de determinação. Queremos revelar a verdade sobre Donato. Você sempre soube mais do que deixou transparecer. Os olhos de Dona Neuza brilharam por trás dos óculos, e as linhas de sua face se tornaram mais profundas com a preocupação. Meninas, isso não é um assunto simples. Ele tem o poder de fazer o que quiser. Marília e Silvia se entreolharam, mas não havia espaço para dúvidas. Precisamos de suas histórias. As pessoas precisam saber. O que você viu, o que você ouviu? Marília insistiu. Dona Neuza respirou fundo e finalmente as deixou passar. Vocês têm coragem, ela disse, olhando para elas com um misto de admiração e tristeza. Sentadas à mesa, as lembranças começaram a fluir. Eu vi coisas, sim, coisas que não se podem ignorar, ela começou, a voz tremendo, como se cada palavra carregasse o peso de anos. Algumas situações eram tão absurdas, tão distantes da vida normal, que Marília mal conseguia acreditar. As histórias de abusos e favorecimentos escandalosos a poucos privilegiados. Mulheres que entraram naquela casa com um sorriso no rosto e saíram com a alma quebrada. Eu sempre imaginei que não faria diferença contar isso, que ninguém acreditaria, disse Dona Neuza, desmoronando em lágrimas. Mas agora, eu quero fazer parte desta luta. A determinação das jovens se intensificava, e ao ouvir Dona Neuza, uma nova ideia surgiu. Elas poderiam gravar tudo, formalizar as histórias e levar adiante. Tenham coragem. Se unirem as forças, a verdade poderia finalmente ser revelada e, mais que isso, poderia trazer um novo começo. Enquanto a conversa fluía, uma pergunta começou a rodar na mente de Marília. E se Donato já soubesse do que elas estavam fazendo? O instinto lhe dizia que aquela não seria uma jornada somente de revelação, mas também uma luta contra as sombras que rondavam a cidade. O choque que poderia ocorrer a qualquer momento poderia ser devastador. Prontas para enfrentar o desconhecido, as meninas permitiram que aquela luz bruxuleante de esperança embalsamasse suas almas. Mas assim que se preparavam para sair, um som de carro acelerando cortou o ar e um grito distante de desespero ecoou pela rua. Marília paralisou. E se for ele? Sussurrou. A adrenalina subiu novamente pelo corpo, fazendo seu coração disparar. Será que estavam prestes a cruzar o caminho de Donato de novo, e esse encontro teria um preço a pagar? O carro parou bruscamente em frente à casa, e o som de portas se abrindo fez o coração de Marília disparar ainda mais. Estamos em perigo, pensou, sentindo a pressão no peito aumentar. A adrenalina tingia tudo ao redor com uma sensação de iminência. Vão para a parte de trás. Silvia sussurrou, puxando Dona Neuza pela mão.
Os três corriam silenciosamente como sombras, enquanto um homem alto e robusto saía do carro, acompanhando um grupo de homens com expressões pétreas. Marília, ao olhar pela janela, reconheceu um deles. Era Carlos, um dos capangas de Donato, sempre ao seu lado. Dona Neuza, já em pânico, começou a tremer. Ele não deveria estar aqui. Eu nunca deveria ter falado. Seus olhos estavam alagados, e a voz falhava, presa entre o medo e a culpa. Calma, Dona Neuza. Precisamos de você agora. Se você se manter firme, talvez possamos nos proteger. Marília falou com firmeza, mas por dentro sentia a mesma fragilidade. Silvia gesticulou para que se escondessem. O grupo entrou na casa e o barulho das vozes se aproximou. A mulher de cabelos grisalhos tomou a frente, usando toda a coragem que ainda lhe restava. Entrem na cozinha e não façam barulho, ordenou. Elas se encolheram atrás da mesa, imóveis, ouvindo a conversa que acontecia do outro lado. Os murmúrios se tornaram conversas mais altas, e Marília conseguia captar algumas palavras. Ela disse que ia falar: precisamos calar essa história antes que seja tarde demais. A menção de calá-la deixou um frio na espinha de Marília. A tensão estava no ar, tão palpável que parecia sufocar. Marília olhou para Silvia, cujos olhos estavam arregalados de medo, mas ao mesmo tempo, havia uma chama de determinação que não se apagava. Elas sabiam que este momento era crucial. Elas precisavam de uma saída, mas não podiam ser apressadas. Uma ideia surgiu. E se a gente gravasse? Marília sussurrou. O olhar de Silvia pareceu refletir a mesma lâmpada acesa na mente dela. Sim. Mas como? Dona Neuza, escutando, lembrou-se do velho gravador que guardava em um armário, uma relíquia de tempos passados. Vou pegar. Se conseguirmos gravar a conversa deles, teremos evidências suficientes. As duas assentiram, animadas. O plano era arriscado, mas já não podiam recuar. Um dos homens interrompeu a conversa gritando: ninguém sai da casa. O que foi que Dona Neuza falou? Marília sentiu a solidão daquele momento. A pressão aumentava, como uma corda prestes a estourar. O medo e a adrenalina misturavam-se, criando uma tempestade dentro dela. Estamos em um caminho perigoso, mas é uma luta pela verdade, pensou. Dona Neuza desapareceu para buscar o equipamento, e enquanto isso, um silêncio mortal se abateu sobre a cozinha. A tensão era quase insuportável. Marília olhou para Silvia uma última vez, os olhos grandes e esperançosos. Estavam prestes a fazer algo que mudaria suas vidas para sempre. Ele tem que ser detido de uma vez por todas, murmurou Silvia, ressoando o pensamento de Marília, enquanto a batida de seu coração ecoava em seus ouvidos. O tempo parecia parar. Quando Dona Neuza voltou, a expressão dela era de desespero e determinação. Nos dedos dela, um gravador que parecia pequeno e frágil se tornava um símbolo de resistência. Mas, antes que pudessem agir, a porta da sala de estar se abriu e a figura imponente de Donato entrou, seus olhos varrendo o ambiente. Quem está aí? Ele perguntou e as paredes pareciam tremular. Marília prendeu a respiração. A verdade estava mais próxima, mas também mais ameaçadora. O que Donato faria a partir dali? E se a luz que buscavam se transformasse em escuridão? Elas estavam prestes a descobrir. O pânico tomou conta do coração de Marília. A figura imponente de Donato preenchia a sala, seus olhos penetrantes como facas afiadas. Ela mal conseguia conter a respiração, a atmosfera carregada de eletricidade e medo. Dona Neuza segurava o gravador com firmeza, mas o tremor de suas mãos deixava claro que a tensão estava no auge. Quem está aí? Repetiu Donato, um sorriso cruel se formando em seus lábios. Ele não estava ali para brincar, e cada palavra que ele proferia parecia uma ameaça velada. Marília trocou um olhar rápido com Silvia. Era agora ou nunca. A verdade não poderia permanecer mais oculta. Estamos aqui para falar a verdade, Donato, gritou Marília, sua voz saindo com uma força que ela não sabia que tinha. Estamos cansadas do medo. Chega! A presença do milionário parecia expandir-se, sua raiva quase palpável. Vão se calar sobre o que falam. Ninguém acredita em vocês. Isso só vai trazer problemas a todos nós. Suas palavras eram venenosas, mas Marília sentiu que sua coragem crescia. Dona Neuza, em um ato de bravura, tomou um passo à frente. Donato, você pode ter controle sobre muitos, mas a verdade sempre encontrará um caminho. Já não estamos mais sozinhos. Do lado de fora, a multidão escutava a tensa conversa se desenrolar. O clamor por justiça continuava, e ela podia sentir aquela energia pulsando, ressoando como ondas do mar que batiam nas rochas. Era um momento crítico, não havia como voltar atrás. Em um movimento sereno, Silvia acionou o gravador. O zumbido do aparelho era como um chamado à ação, uma promessa de que a verdade seria finalmente exposta.
Vamos gravar tudo, Donato. Suas palavras, suas ameaças, tudo será documentado, gritou ela. Donato, percebendo a movimentação, se virou, a fúria em seus olhos agora transformada em desespero. Você não pode fazer isso. Ele rugiu, sua voz carregada de raiva e temor. Você não sabe com quem está lidando. Marília ergueu a cabeça. E você não sabe com quem está mexendo. Nós somos um povo unido. A sua opressão não prevalecerá, disse com convicção. O clima na sala estava em ebulição. Os homens que acompanhavam Donato pareciam hesitar, inquietos diante da determinação das mulheres. Afinal, quem estava realmente em controle? Chega! Gritou Donato e a tensão explodiu em uma onda de energia. Ele avançou em direção a elas quando, de repente, a porta da frente se abriu e uma patrulha policial fez a entrada, interrompendo a tensão com um rugido de autoridade. Os oficiais não estavam ali apenas como espectadores. O homem que parecia ser o líder fez uma rápida avaliação do ambiente e imediatamente percebeu que a situação estava prestes a desandar. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, sua voz ecoando com firmeza. Marília sentiu seu coração encher de esperança. Era a oportunidade que tanto precisavam. Estamos aqui para contar a verdade. Esse homem começou a falar, mas foi interrompida por Donato, que estava visivelmente furioso. Essas são apenas mentiras. Donato lançou uma última retaliação, mas as palavras não encontraram eco. A expressão do policial se endureceu, e ele prestou atenção às insistências de Dona Neuza e Silvia, que também se juntaram à conversa, felizmente já equipadas com as provas que coletaram. Vocês têm alguma evidência? Perguntou o policial, sua atenção agora totalmente voltada para elas. Aqui, disse Silvia, entregando o gravador a um dos oficiais. Gravamos tudo. Todos os olhares se fixaram no gravador, um pequeno dispositivo que ao mesmo tempo trazia um peso imenso. A verdade, selada em seus clipes, tinha o poder de desmantelar um império de mentiras. Os policiais ouviram as gravações, e logo a indignação se tornou palpável em seus rostos. O homem de bigode encarou Donato, que agora estava visivelmente abatido. Precisamos de mais informações. Precisamos que vocês nos ajudem a construir um caso, disse ele. Marília não poderia acreditar no que ouvia. Era uma reviravolta que ela havia sonhado, mas que nunca achou que fosse possível. Vamos fazer isso. Juntos vamos expor tudo, afirmou, sentindo um calor crescer em seu peito. Mas Donato não estava derrotado. Você não pode fazer isso. Posso arruinar a vida de todos vocês. Ele gritou, mas agora sua voz estava cheia de desespero. Você já fez isso, mas agora a verdade prevalecerá. Marília respondeu, mais confiante que nunca. A multidão do lado de fora começou a aplaudir, suas vozes se unindo em um canto de vitória. Justiça! Justiça! O som se espalhou como fogo e cada palavra ecoava a determinação de uma comunidade que finalmente se levantava. Donato, cercado pela esperança que não conseguia controlar, retrocedeu, sua altivez finalmente quebrada. Vocês não têm ideia da tempestade que estão desencadeando, ele sussurrou, antes de ser levado pelos policiais. Com cada passo que dava para fora, a ideia de revanche e controle que ele sempre teve se dissipava como fumaça. Marília olhou para Silvia, o coração inebriado por uma força renovada. Nós conseguimos! Sussurrou. Dona Neuza sorriu, as lágrimas escorrendo por seu rosto marcado. Sim, nós conseguimos. E isso é só o começo. A luta pela verdade não tinha apenas exposto um criminoso, mas reacende uma chama de união e esperança em uma comunidade que estava cansada de silêncios. Marília sabia que o caminho ainda seria longo, mas agora eles se levantariam juntos, prontos para enfrentar qualquer tempestade. E ali na praça a comunidade se unia em uma força avassaladora, a verdadeira transformação começava. As vozes que antes eram caladas agora ecoavam como um coro poderoso. Precisamos ser a mudança. Marília ergueu os braços, e a multidão respondeu com euforia. Era a hora de verdade e transformação. Mas agora a jornada deles estava apenas começando. Se você ficou emocionado com esta história de coragem e superação, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão lhe surpreender. E não esqueça de deixar um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que outras pessoas também sejam inspiradas. Comentem suas reações e sentimentos sobre o final, e compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Não espere nem mais um segundo para apoiar essa luta.